todo o sustento que Ele tem derramado sobre nós, toda a sua graça que Ele tem colocado nas nossas vidas. Eu queria ler com você o Salmo 134, os versos 8 e 9. O salmista aqui, ele fala exatamente sobre a bondade e o sustento de Deus. A palavra do Senhor diz assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Essa é uma verdade bíblica e que essa igreja tem experimentado. Se você quiser ver a comprovação dessa verdade, basta olhar para a nossa história, basta olhar para essa igreja. Graças a Deus por isso. É a esse Deus que nós queremos louvar nessa noite. Eu convido você que se coloque em pé para que nós oremos em gratidão ao Senhor. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Pai, porque o Senhor tirou aqueles missionários dos seus países para virem ao Brasil, para nos trazerem, Senhor Deus, a palavra de salvação, para nos ensinarem da Tua palavra, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai, pelo Teu zelo, pelo Teu amor por nós. Muito obrigado porque um dia a mensagem do Evangelho chegou a São José dos Campos. Muito obrigado, Senhor Deus, por tantos servos e servas que o Senhor levantou ao longo da história dessa igreja. Pessoas que nos ensinaram, pessoas que nos admoestaram, pregaram o Evangelho para nós, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai. Apesar de nós, pecadores, que não merecemos tanto amor, Senhor, o Senhor mesmo assim derrama da Tua graça sobre nós, Pai. Muito obrigado, Pai. Nosso coração se alegra nessa noite, com tantos motivos para celebrar, Pai. E por isso nós Te rendemos graça. Queremos pedir, Pai, que o Senhor aceite cada ato de culto que vai acontecer nessa noite, Pai. Atos feitos por pessoas imperfeitas, mas que Te amam, Senhor. Recebe o nosso louvor. Perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. O nosso culto hoje tem muitas coisas especiais preparadas. Vai ser um culto muito alegre. Mas antes eu tenho alguns avisos aos irmãos. Primeiro aviso, classe de batismo. Se você tem o desejo de se batizar, procure o pastor, a mim ou qualquer presbítero. Nós estamos formando uma turma para a classe de batismo, então se você tem esse desejo, não deixe para amanhã, nos procure. Projeto Repartir, os irmãos já sabem, os irmãos da igreja. Se você quiser doar ao Projeto Repartir, coloque 6 centavos na sua doação. Esse dinheiro vai para a junta diaconal, que tem muito zelo em administrar esses recursos para socorrer famílias da igreja. Então, se você puder doar, se você puder abençoar essas famílias, não deixe de fazer. Acampamento das crianças, coisa boa. Vai ser no final de semana de 25 de outubro. O valor são R$200. Vai ser lá no Zion. Quem quiser participar, procure a Mariana, a Letícia ou a Paola. E quem puder mandar os seus filhos e conhecer crianças que possam ir, não deixe de fazer a sua inscrição. Vai ser muito joia. Nós vamos agora ter uma música, um louvor especial com a Nova Aliança. Vamos louvar o Senhor junto com Nova Aliança.
Senhor, teu nome exaltarei. Minha alegria é louvar-te, a minha vida te entreguei, pois morreste pra salvar-me. Desceu dos céus para a terra pra nos guiar, e da terra para a cruz pra nos salvar. Na cruz a morte sofreu, a morte então ele venceu. Senhor, teu nome exaltarei. Senhor, teu nome exaltarei. Minha alegria é louvar-te, a minha vida te entreguei, pois morreste pra salvar-me. Desceu dos céus para a terra pra nos guiar, e da terra para a cruz pra nos salvar. Na cruz a morte sofreu, a morte então ele venceu. Senhor, teu nome exaltarei. Desceu dos céus para a terra pra nos guiar, e da terra para a cruz pra nos salvar. Na cruz a morte sofreu, a morte então ele venceu. Senhor, teu nome exaltarei. Pra nos guiar, e da terra para a cruz pra nos salvar. Na cruz a morte sofreu, a morte então ele venceu. Senhor, teu nome exaltarei, o teu nome exaltarei, o teu nome exaltarei. Muito bem, meus irmãos. As crianças, eu vou convidar as crianças que acompanhem, as equipes estão com colete verde, as crianças podem sair lá pelo fundo, vão para um culto especial para a idade delas. Como eu disse, hoje é um culto especial. Nós temos muita história para reviver. Tem um hino que diz: quantas bênçãos, dizes quantas são. Vem dizê-las todas de uma vez. Esse é um desafio. Se você lembrar a sua história e tivesse que escrever tudo que Deus fez por você, quantas páginas seriam? Se a gente fosse lembrando e escrevendo, bastante coisa, né? Com essa igreja não é diferente. São 110 anos de bênçãos. Quantas conversões, quantos casamentos, quantos batismos. Os irmãos já se deram conta? Quem aqui se casou nessa igreja? Levanta a mão, olha só. Quem aqui se batizou nessa igreja? Olha só. Essa é a parte visível, são bênçãos visíveis. Bênçãos que tem de carne e osso, que tem história aqui. E quantas outras coisas não aconteceram aqui? A gente quer rememorar isso nessa noite. E o Ministério de Música preparou algo muito precioso para nós. Nós vamos ter uma linha do tempo musical. Nós vamos relembrar ao longo do tempo tantas coisas que aconteceram aqui. Eu peço que você acompanhe isso de coração, lembrando o que o Senhor fez por você. Essa igreja tem uma história e cada um de nós faz parte dessa história, mas tem bênçãos que Deus deu para cada um de nós. Vamos lembrar? Vamos adorar o Senhor então.
Em 1915, São José dos Campos ainda era uma pequena cidadezinha do interior, cuja economia se sustentava principalmente na agricultura, especialmente no cultivo do café. As ruas não eram pavimentadas e o transporte acontecia por meio de carroças ou animais. Foi nesse contexto simples que o reverendo Bryce e sua esposa Elizabeth Rankin chegaram a São José dos Campos, movidos pelo desejo de seguir a Deus e cumprir a sua obra. Assim, em 3 de setembro de 1915, com a implantação da Igreja Cristã Evangélica de São José dos Campos, dá-se início efetivo, definitivo e ininterrupto do movimento evangélico na cidade. Hoje, convidamos vocês a embarcar conosco em uma viagem do tempo. Vamos revisitar as músicas mais cantadas ao longo de cada década, até os dias atuais, relembrando a história, a fé e a alegria que sempre marcaram a nossa comunidade. Comecemos pelas músicas de 1915 e 1925. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. O seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz, persegue Satanás, com ânimo cruel, astuto e muito rebelde, igual não há na terra. A força do homem nada faz, sozinho está perdido. Mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não poderiam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá. Por uma só palavra, de Deus o verbo ficará.
defesa. Se temos de perder os filhos, bens, mulher, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim teus braços dão. Nas trevas vou sonhar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, cheia de gratidão por teu amor. Eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando Cristo enfim me vier chamar,
235. Se passa mais doce eu puder desfrutar, se torna mais forte sofrer. Ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus hei de estar. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vista ó, certo eu estou que apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Salvou-me Jesus, ó Messias sem igual. Sou feliz e hoje vivo na luz. A vida eu anseio do meu Salvador, que em breve virá me buscar. Então lá no céu vou pra sempre morar com os remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz, sou feliz,
Em 1945, São José dos Campos vivia um período de transição. Deixava de ser aquilo que parecia uma pequena vila com pouca autonomia para se tornar um município com papel crescente na área de tecnologia e da inovação. Desde 1929, a cidade já se destacava como centro de tratamento de tuberculose. Um exemplo era o sanatório Vila Samaritana, mantido pela Associação Evangélica Beneficente, dedicado ao cuidado dos enfermos em uma época em que a doença ainda não tinha cura eficaz, antes do advento da penicilina e dos antibióticos. A igreja era totalmente envolvida com este trabalho. Atos 20:35 diz: "Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mas bem-aventurada coisa é dar do que receber." Nesse contexto, o reverendo Deocleciano Cavalcante, pastor de nossa igreja nos anos de 1943 a 1945 e posteriormente em 1952 e 1957, desenvolvia um trabalho social marcante, oferecendo assistência pastoral aos internados. Conta-se que quando o telefone tocava nas frias madrugadas de São José dos Campos, chamando o querido pastor, ele não hesitava, subia em sua bicicleta e seguia para atender ao chamado. Para a glória de Deus, nossa igreja exerceu um papel social fundamental na cidade, sendo presença de cuidado, esperança e fé em meio às dificuldades. 1955. Que segurança sou de Jesus, por Ele agora vivo na luz. De Deus herdeiro a mim me tornou, pelo seu sangue que me salvou. Canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do teu amor. Canta minha alma, canta Jesus, por Ele vives hoje na luz. Dos céus descendo, tenho na cruz graça inefável por meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta Jesus, por Ele vives hoje na luz.
sempre submisso, quero viver Sua vontade, sempre fazer. Vejo milando a todos contar Que meu Jesus me veio salvar. Canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta Jesus, por Ele vives, vives, por Ele vives, hoje a luz. Em 1955, São José dos Campos já apresentava uma economia mais diversificada e os negócios locais estavam em constante crescimento. Naquele tempo, o Brasil atravessava uma crise política, mas mesmo em meio às incertezas, a Igreja Cristã Evangélica, assim como em todos os períodos de sua história, sentiu-se cuidada e guiada pelo Senhor. Somente Ele merece toda a glória e louvor. Como está escrito em Salmo 150, 1 e 2, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Convidamos a todos, assentados como estão, a se unirem em louvor ao Senhor. 1965 e 1975. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu, és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder a teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua bênção me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel.
Pelo perdão tu dás a segurança. Cada momento me guias, Senhor, e no porvir e doce esperança desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua bênção me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor. Fiel a mim. Em 1985, saudoso e querido reverendo John Barnett, juntamente com o saudoso e querido pastor João Arantes Costa, pastor Wilson Emerick, da Igreja Presbiteriana, e pastor Reginaldo Cruclis, da Igreja Batista, e outros líderes, fundaram o CETEVAP, Centro de Estudos Teológicos do Vale do Paraíba. Durante muitos anos, o CETEVAP teve sua sede aqui, na Igreja Cristã Evangélica Central, sendo instrumento de formação de pastores e educadores que marcaram e ainda marcam a história da nossa região. Já em 1995, uma das canções mais entoadas em louvor a Deus nos lembrava de onde devemos firmar a nossa fé e de que o nosso general, Cristo, sempre vai à nossa frente, conduzindo-nos em cada passo. Assim como estamos agora sentados, convidamos todos a se unirem em um só coração para cantarmos e declararmos que o nosso Deus veio para nos libertar e nos trazer salvação. Não importa o tamanho da batalha, Ele sempre estará ao nosso lado. 1995. Silvana comentou de estarmos sentados, né? Vocês estarem sentados assim como estão. Mas eu convido os irmãos a se levantarem e cantarem conosco o medley da batalha. Fiquem à vontade para bater palma, ok? Vamos lá? Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra, ó esperança de Israel. Ele
Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel, esperança de Israel, esperança de Israel. Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o quê? O canto da vitória. É glória a Deus. Vencemos a batalha. Toda alma contra nós perecerá. Porque o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias, marchamos em suas mãos. A chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o quê? O canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha. Toda alma contra nós perecerá. Porque o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Hey! Ouve-se todos os povos, que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Hey! Ouve-se todos os povos, que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Os povos verão e virão, assim vão aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá. Agora vocês podem se sentar, né, Carol?
enquanto ouvimos essa música tão conhecida de 2005, nós vamos separar agora um tempo para fazer cada um uma oração silenciosa, agradecendo a Deus pela nossa igreja, pelos 110 anos em que Ele nos sustentou com cuidado, amor e direção. Quantas foram as orações feitas neste lugar? Quantas pessoas colocaram a sua fé no Senhor? Quantos irmãos antes de nós levaram o trabalho adiante e agora é a nossa vez? Com o coração gratos, elevemos ao Senhor nosso louvor, nossa oração e a nossa gratidão por tantas bênçãos derramadas diretamente das suas mãos. Senhor Jesus, exaltamos o Teu nome nesta noite, ó Pai. Ó Senhor, se não fosse pelo Senhor, o que seria de nós? Senhor Jesus, estamos aqui debruçados aos Teus pés, pedindo para que o Senhor nos abençoe. Muito obrigado por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado na vida de cada um, na vida dessa igreja, ó Pai. 110 anos, Senhor, de tantas lutas vencidas, tantas batalhas vencidas, ó Pai. E foi o Senhor que sempre esteve à frente desta igreja. Senhor Jesus, peço para que o Senhor continue à frente, nos guiando, nos libertando de todo o mal, Senhor, e nos fazendo avançar, porque nós precisamos avançar. Nós temos tantas crianças aqui, ó Pai, tantos jovens, tantos adolescentes, ó Pai, Senhor, que precisa, Senhor, da Tua direção, do Seu caminho, para que possamos, Senhor, prosseguir na verdade. Senhor, obrigado porque nós temos essa liberdade de Te adorar nessa igreja, ó Pai. Quantas igrejas, quantos países não têm essa liberdade, mas nós temos. Nós temos isso porque o Senhor nos deu isso, que possamos aproveitar essa liberdade de Te adorar e Te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Isso que eu Te pedimos, em nome de Jesus, amém. Sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me. 2015.
explicação, não entendo o porquê. Como pode um pecador receber a graça que vem de Deus, mesmo sem merecer? Sinto as bênçãos em meu viver. Eu não vejo a razão por que Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém, não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama, estende as suas mãos, dá proteção, Ele me abraça, não há razão. Não entendo minhas decisões, meu ser, sempre ferem as vontades de Deus, mesmo sem merecer. Sinto as bênçãos em meu viver. Eu não vejo a razão por que Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém, não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama, estende as suas mãos, dá proteção, Ele me abraça. Não há razão. Quando fraco eu me sentir, eu sei que Deus me guiará, sua força e poder. E até mesmo que hesite a minha fé, o meu Deus nunca irá me abandonar. Coração é duro, sou escravo, não sou ninguém, não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama. Eu não vejo a razão por que Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém, não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama, estende as suas mãos, dá proteção, Ele me abraça. Não há razão. Mesmo diante das mudanças ao longo dos anos, das transformações em nossa cidade, em nosso país, a nossa igreja permanece firme e forte pela graça e pela bondade do Senhor. E cremos que, sustentados por sua misericórdia e amor, seguiremos fiéis e firmes até o dia em que Ele vier nos buscar. Para encerrar esta recordação, convidamos a todos a se colocarem em pé e a cantarem conosco, proclamando que Deus é bom e fiel em todo o tempo. Te amo, Deus.
tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz Que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Amém. Glória a Deus. Obrigada, irmãos. Pode se sentar. Igreja heróica. Ela foi plantada aqui em 1915. Era uma outra época. Essa igreja foi plantada aqui debaixo de perseguição. Essa igreja foi plantada aqui debaixo de muitas lutas. Mas a graça de Deus manteve essa igreja firme desde 1915. E um dos brados, essa igreja tem uma herança reformada, e um dos brados da reforma é o sola escritura, só a Bíblia.
A Bíblia é a nossa única fonte de direção. Como foi dito de manhã, o reformador Calvino colocou que essa é a revelação de Deus, suficiente para nós, nossa única regra de fé e prática. E nós agora vamos continuar louvando ao Senhor, só que dessa vez com os nossos ouvidos. Nós vamos louvar ao Senhor, estando atentos à palavra do Senhor, que é a palavra que Ele tem para nós hoje. Eu convido o pastor Luiz César, que vem aqui à frente, para que nós oremos pela exposição da palavra dessa noite. Senhor nosso Deus, nossos corações alegres chegam diante da Tua palavra, Senhor Deus. Nossos corações têm expectativa, têm fome, Senhor Deus. Dá-nos essa fome, Pai, de querer saber o que o Senhor tem para nós, de querer ouvir o Senhor com atenção, de querer, Senhor Deus, Te alegrar com as nossas vidas. Nos alimenta agora, Senhor, com a Tua palavra. É isso que nós Te pedimos, Senhor. Perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Graça e paz, meus irmãos. Quero agradecer pela dedicação dos irmãos desde ontem, na nossa posse, tanto carinho. Os irmãos são tão hospitaleiros. É verdade tudo aquilo que falavam aqui, falavam dos irmãos dessa igreja, tão carinhosos, tão zelosos. Muito obrigado pela recepção. Parabéns à igreja, obrigado pela dedicação para que esse culto fosse assim tão relevante, tão singelo. Parabéns ao grupo de música que trabalhou muito. Que Deus abençoe a todos. Abram por gentileza em Efésios capítulo 5, dos versículos 25 até o versículo 27. Mesmo assentados, Efésios 5, 25 diz assim: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Amém? Até aqui, eu oro com os irmãos depois da pregação, visto que o presbítero Deman orou por mim. Queridos irmãos, eu era ainda um noviço no ministério, em 1986, quando participei do primeiro concílio da Igreja Cristã Evangélica, no seminário, e o pregador foi o reverendo João Arantes Costa, pastor dessa igreja. E ele pregou um sermão muito interessante, cujo título era A Igreja dos Meus Sonhos. Ficou muito famoso esse sermão. Os alunos, nós ali no primeiro ano de ministério, aquilo reverberou. A Igreja dos Meus Sonhos, um sermão magnífico. Durante anos nós falávamos daquele sermão, um dos melhores sermões que a gente tinha ouvido na vida. Alguns anos depois, o reverendo João foi pregar novamente, não sei se um concílio ou na convenção. Ele disse algo que nos chamou muita atenção. Ele disse que se arrependeu de pregar o sermão A Igreja dos Meus Sonhos. Aquilo acabou com a gente. A gente ficou sonhando com esse sermão, vibrando com esse sermão. E ele disse que se arrependeu do título. E ele pregou um novo sermão, que foi A Igreja dos Sonhos de Jesus. E o argumento dele foi muito interessante. O importante não são os meus sonhos. O importante não é o que eu acho da igreja. Não é a igreja que eu gosto. O importante é a igreja que Jesus gosta. Ele foi fabuloso nos dois sermões. E de fato, cada um de nós, numa igreja como a nossa, nós somos cheios de gosto, cheios de vontade, de percepções, de sentimentos. Nós gostamos de igreja. O crente gosta de igreja. E
Nós podemos gostar da unidade da igreja, podemos gostar da alegria, da adoração. Quem não gosta de tanta música? Das crianças, o trabalho com elas, a obra missionária, pastoreio. Há tantos motivos para nós gostarmos da igreja. Muitos. Mas também a igreja tem seus defeitos, tem suas rugas, tem suas marcas, tem suas vicissitudes, tem suas crises. Ela é uma igreja militante, ela perde, ela ganha. E se nós parássemos aqui para escrever ou falar sobre os defeitos das igrejas, nós passaríamos aqui até amanhecer. Porque ela tem. E há muitos que, por olharem mais acentuadamente a igreja, os seus defeitos, porque ela os tem, abandonaram a igreja. Milhões. Há uma pesquisa que diz que talvez nós tenhamos 14 milhões de pessoas que já frequentaram uma igreja evangélica e não frequentam mais. Não amam mais. Alguns a odeiam. Não têm prazer na comunhão, não se sentem à vontade, não se sentem bem na igreja. Porque, de certa forma, ela não satisfaz o seu próprio gosto, o seu próprio prazer. De certa forma, a igreja, em alguns momentos, ela pode não ser agradável para nós. Mas o que nós devemos fazer, e eu quero aqui pensar naquilo que o reverendo João Costa falou, o que é que Jesus pensa dessa igreja? E quando a gente fala em igreja, não devemos pensar numa igreja assim de forma platônica, uma igreja ideal. É a igreja visível. A igreja do Novo Testamento não era uma igreja ideal. Não era apenas onde eu estou é a igreja, como dizem. A igreja do Novo Testamento tinha endereço, tinha uma igreja em Antioquia, tinha outra em Icônio, tinha outra em Derbe, tinha em Jerusalém, tinha na Galácia, tinha em Corinto, ela tinha endereço, ela tinha culto. Paulo abre a porta da igreja de Corinto e diz a igreja tinha louvor, tinha palavra, tinha dons, tinha ministração, a igreja tinha santa ceia. Então não podemos nunca aceitar que quando se fala em igreja é onde eu estou. Ela é visível, ela é física, ela caminha. Isso aqui é igreja. 110 anos. E o que é que Jesus pensa de uma igreja como a nossa? E esse texto nos mostra claramente, no versículo 7, que o que Jesus pensa da sua igreja é que ela é, versículo 27, para apresentar a si mesma igreja gloriosa. Eu, quando li esse texto, eu fui chamado por essa palavra gloriosa. Doxan, no grego, glória, brilho. Ela brilha. Jesus olha para ela como algo glorioso. Mas glorioso? Tão militante, tão sofrida, tão cheia de marcas e de rugas. Mas é assim que ele a vê. Ela pode ser, aos nossos olhos, pequena, grande, mas Jesus a vê como um corpo glorioso. Ela é gloriosa. E a ideia aqui é de um corpo, é de uma noiva, porque vejo que o contexto é de casamento, contexto de marido e mulher, e Jesus não usa a ilustração, a igreja como ilustração de marido e mulher, ele usa a marido e mulher como ilustração da igreja. Ao contrário, o foco é a igreja, não é o casamento, conquanto nós possamos usar esse texto para casamento, e usamos muito, mas a ideia aqui é que a igreja é uma noiva gloriosa, que vem entrando pelas portas, cujas vestes são resplandecentes. Ela é linda aos olhos daquele que a recebe. Ela é maravilhosa, ela é magnífica aos olhos do noivo. E Jesus está dizendo que essa igreja que está caminhando, militando, andando por aqui, há um ano. Semana passada eu estive em Caldas Novas, no aniversário de 1 ano da nossa igreja. 1 ano. Mas ela também é gloriosa. Igreja gloriosa, militante, enquanto caminha. E por que essa igreja é gloriosa? Porque Jesus vê a igreja assim, ele como marido, ele vê essa igreja sem defeitos e tão bonita. Ele vê porque ele é o salvador da igreja. Ele a salva.
em primeiro lugar. O texto nos diz, no versículo 25, que maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ela é dele. Ao morrer na cruz, Jesus comprou a igreja. A única expressão, a única vez que Jesus falou a palavra igreja, a única vez que Jesus falou a palavra igreja, em Mateus 16, 18, e ele a fez de maneira maravilhosa. Ele diz: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. É a única vez que ele fala dela, mas ele diz: é minha, ela é minha igreja. Ela não é do homem, ela é minha, porque ele a comprou. John Stott, num maravilhoso livro A Cruz de Cristo, e a nossa editora tem uma revista sobre a Cruz de Cristo, ele tem um capítulo que ele pergunta quem matou Jesus? E ele, com aquela mente tão fabulosa que tinha, ele dizia assim: nós poderíamos dizer que quem matou Jesus, quem foi o responsável pela morte de Jesus, foram os sacerdotes, por inveja. Ou nós poderíamos dizer que foi Pilatos que o matou por medo, por covardia. E se colocássemos uma lupa, a gente veria que não, o responsável foi Judas, por ganância. E Jesus, ele acentua esse compromisso de Judas com o mal, quando ele diz para Pilatos: maior pecado tem aquele que me entregou a ti. Isso aí quebra aquela teoria que não tem pecadinho e pecadão. Jesus diz: maior pecado tem, então tem pecado maior. Maior pecado tem quem me entregou, Judas. Mas nós poderíamos, aí John Stott diz, mas se a gente olhar com mais carinho, a gente vê em João 3,16, porque Deus amou ao mundo que nos deu o seu Filho. Então Jesus morreu pelas mãos do seu próprio Pai. Deus permitiu na superfície as mãos humanas, mas a mão eterna, um outro relógio dominava a terra e Jesus morreu pela vontade do Pai. Mas Stott não para aí, ele diz em Gálatas 1,4, diz que Jesus se entregou, ele quis. Nenhuma mão humana, nem por obrigação do Pai, ele o faria se fosse o caso, mas ele se entregou. E Paulo fala exatamente isso, que Jesus, ele amou a igreja e ele se entregou por ela na cruz. Ele poderia, se quisesse, ele poderia ter escapado da cruz. Quando vieram prender Jesus, e Pedro reage, e Jesus o repreende e diz assim: Pedro, se eu quisesse me livrar das mãos humanas, eu pediria e Deus me mandaria 12 legiões de anjos, 12 legiões, 72 mil anjos, 12 legiões, que me livrariam da cruz. Ele poderia se livrar, mas ele quis. E a Bíblia diz então, aqui Paulo diz que Jesus se entregou pela igreja. Ele gostou dela, é minha igreja. E a única ilustração que chega mais perto desse se entregar é o relacionamento de marido e mulher, e é muito significativo. Se a gente analisar com mais profundidade, a gente vê que o que Jesus está dizendo é que quando um marido se entrega à sua esposa, quando ele cuida dela, quando ele estende as mãos, quando ele é bondoso, quando ele a toma para si, é a única ilustração que pode comparar o amor de Cristo para com a sua igreja. Tão relevante é o casamento, tão significativo é o receber a sua esposa, é o casamento. E é por isso que Paulo cita o casamento como ilustração da cruz de Cristo, não a cruz de Cristo como ilustração do casamento. Jesus se entregou por ela. E por isso, meus irmãos, não é possível, eu disse hoje de manhã, a gente ter saúde espiritual sem frequentar uma igreja. No passado, alguém disse que sem igreja não há salvação. E se a igreja é o corpo de Cristo, como é que eu posso amar o cabeça?
sem amar o seu corpo? Como é que eu posso amar a Cristo se não amar a sua noiva? Como é que eu posso amar a Jesus sem amar a sua esposa resplandecente? Quando os ingleses chegaram na África do Sul, o Gandhi foi evangelizado. Ele morava na África do Sul, fazia direito ali. E quando os ingleses chegaram para evangelizar, Gandhi disse uma frase que eu acho que hoje é muito comum. Ele diz assim: o vosso Cristo eu quero, o vosso cristianismo não. E hoje não é isso que as pessoas estão dizendo. Eu quero Jesus, eu quero a fé, eu quero a espiritualidade. Todo homem é teo-referente, todo homem busca Deus de alguma forma, mas não quero a igreja, por causa dos seus defeitos, dos seus erros, das suas falhas. E ela tem. Mas nós nunca podemos esquecer que se uma pessoa ama Cristo e não ama a sua igreja, tem um problema. É preciso amar a igreja, é preciso sofrer a igreja, é preciso andar com a igreja, é preciso ser igreja, é preciso caminhar com ela, é preciso gostar dela e orar por ela. E se alguém, talvez alguém que não esteja aqui, mas nos acompanha aí pelas redes sociais, tem alguma dificuldade em adentrar nas portas de uma igreja, de assentar-se e cantar, e louvar, e ouvir a palavra, e de nutrir comunhão com os irmãos, lembre-se disso. Jesus se entregou pela igreja, Ele amou demais. E você só pode ter comunhão com a cabeça, se tiver comunhão com o corpo. Não há distinção. A Bíblia chama a igreja de a plenitude de Cristo. Ela completa, ela é dele, ela vai ser levada para o céu. Quero mostrar isso daqui a pouco. E é preciso nós amarmos a igreja. A igreja é gloriosa, não por ela mesma. A igreja é gloriosa porque Jesus salvou a igreja. Ele é seu salvador. Ele amou. Ele a vê sem defeito. Ela tem. Mas Ele olha e com seus olhos tão lindos, Ele a vê e Ele a ama. Cristo ama a igreja. Se você ama Cristo, eu repito, você precisa amar a igreja. Você precisa brigar com a sua natureza carnal de não gostar da igreja. Você precisa brigar com a sua alma, com a sua mente, para orar pela igreja, para gostar dela, para sofrê-la, para andar com ela historicamente nos dias que você tem sobre a face da terra. Outro motivo pelo qual Jesus ama a sua igreja é porque Ele é o seu santificador, Ele a santifica. No versículo 26 diz assim que Ele se entregou por ela. Qual o objetivo? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Quando o texto diz que Jesus ama a igreja para a purificar, ele já não tem a compreensão que ela tem defeitos? Não é isso que o texto nos ensina? Ela tem defeitos. Ela tem muitos, mas ele a santifica. E como ele faz isso? Primeiro, ele derrama sobre a igreja o seu próprio Espírito. O Espírito Santo é santo, conquanto possa ser uma redundância. Ele habita em nós, ele trabalha em nós, ele lateja nos nossos corações. Elben César, da editora Ultimato, ele faz uma distinção muito interessante, muito tênue, entre pecados latentes e pecados cometidos, efetivos. Ele diz que, às vezes, o pecado é só para fora. E ele chama o pecado latente aquele que está dentro de nós, mas que a gente não faz. Um pensamento mal guardado, uma luxúria, uma imoralidade dentro de nós, algo que está em nós e que nós guardamos para nós mesmos, o quarto escuro que a gente tem, pecado latente, e ele diz, o Espírito Santo é capaz de entrar lá e purificar, especialmente
pela palavra, a pregação. E eu não tenho dúvida de que quando, por exemplo, eu estou aqui pregando para os irmãos, me uno à confissão helvética que dizia que quando o pregador está falando a Bíblia, é a própria Bíblia falando. Não tenho dúvida de que Deus está falando na pregação, de que tem um quarto escuro e que a palavra de Deus tem que penetrar lá e te santificar, e curar a sua alma, e tirar aquela pedra, e acender a luz, e transformar e renovar sua vida de uma forma muito maravilhosa. Conheci um senhor, algum tempo atrás, num culto de instalação de uma igreja, um senhor já idoso, e perguntei para ele, melhorou? Então, esse senhor disse assim, pastor Luiz César, lá no cafezinho, eu sempre fui um crente relapso. E eu perguntei para Deus em oração se Ele poderia me transformar. E se Ele ainda poderia usar um velho assim no trabalho do Senhor. E o que Deus respondeu para ele, falou assim, eu posso te usar, posso te purificar. Ninguém precisa ficar preso no seu pecado. Ninguém deveria dormir e colocar a cabeça no travesseiro, brigado com Deus. Nós temos todos os recursos espirituais para vivermos uma sanidade. Nós temos a confissão para falar para Deus dos nossos problemas, dos nossos pecados. Nós temos esse recurso de chegar diante de Deus face a face, coração aberto, tendo Jesus entre nós, sangue derramado, que nos purifica de todo o pecado, 1 João 1,7. Nós confessamos e absorvemos o perdão, a graça, e ficamos límpidos, alvos mais do que a neve. É isso que Jesus faz na sua igreja pela atuação do seu Espírito. Mas o texto, ele é claro quando diz que ele a purifica por meio da lavagem de água pela palavra, água purificadora pela palavra. Não resta dúvida que o apóstolo está falando que a palavra de Deus é o melhor instrumento para a nossa santificação. Em Efésios 6,17, Paulo diz, porque a palavra de Deus é a espada do Espírito. Se a gente não lê a palavra, a gente não é ferido. O autor aos Hebreus, ele vai, além quando ele diz assim, porque a palavra de Deus, Hebreus 4,12, é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até divisão da alma e espírito, indivisível. Porque na teologia reformada, alma e espírito são uma coisa só. Mas ele diz, capaz de dividir o indivisível, alma e espírito, juntas e medulas, e aptas para discernir os pensamentos e intenções do coração. Eu quis averiguar o que significava uma espada de dois gumes, uma espada que tem o corte dos dois lados. O que eu li, achei muito interessante, porque o soldado que tem espada de dois gumes, ele pode se ferir também. Então, os melhores soldados poderiam usar a espada que corta dos dois lados. Os mais jovens não. Mas ele diz, era quase impossível numa batalha que um soldado não se ferisse com um dos lados da espada. E a aplicação que nós temos aqui é que aquele que prega, que fala, também é ferido, também é tocado, também é marcado. E se o pregador não tiver a sensibilidade de experimentar o poder da palavra na sua própria vida, que diferença isso vai fazer na vida daqueles que o ouvem? E os crentes são purificados pela palavra. A fé nasce no coração quando a palavra é pregada. Nas devocionais, lê a Bíblia com zelo, com gosto, ouvir a palavra, ouvir a meditação, nós somos purificados. Jesus é o cabeça da igreja. Ele a dirige pela operação do Espírito Santo e ele a santifica por meio da sua palavra que lhe dá direção. Sem a palavra de Deus não há direção. Ela é bússola. Sem leitura não há o que fazer. E olha, meus irmãos, nós todos sabemos que algumas vezes nós ficamos sem direção. Eu já dormi sem direção.
eu já não sabia o que fazer na segunda-feira em algumas circunstâncias. E naqueles dias a gente olha a palavra, busca direção, e a palavra pula para a nossa mente, e isso é maravilhoso. O meu desejo aqui na igreja é que os irmãos amem muito a palavra, seja a igreja da palavra, que os irmãos leiam a palavra todo dia. Eu leio a Bíblia todo dia. É preciso ler todo dia, meditar nela, de dia e de noite, pensar nela, para que Deus vá purificando o seu coração. Não há pureza sem a palavra. A palavra de Deus, ela vai penetrando as mentes e os corações, e ela vai purificando os corações empedernidos, quebrando barreiras. Por isso a igreja é gloriosa. É gloriosa a igreja que se mantém na palavra. É gloriosa a igreja que tem um púlpito. Reverendo Barnett estranhou uma denominação, ele disse isso no seminário, que eles colocaram o púlpito no canto. Ele chegou na igreja, o púlpito estava no canto. E ele não gostou daquilo. Ele disse, como que pode? A Bíblia não está no centro, né? Os reformadores criaram um púlpito. Eles queriam que a palavra estivesse acima do povo. Não é para que eles aparecessem, é que a palavra ficasse acima. A palavra está acima de tudo, acima de todos. E é essa palavra que santifica a igreja. E finalmente, meus irmãos, Paulo diz que a igreja é gloriosa porque Jesus a buscará. Ele diz no versículo 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A expressão para apresentar a si mesmo fala da glorificação, o dia em que os crentes subirão. Os irmãos perceberam que quando Paulo fala do arrebatamento, em alguns aspectos ele é individual, por exemplo, em 1 Tessalonicenses 4:16, a cadência ali é assim. O Paulo diz que uma ordem é dada, um adjunto de Deus toca a trombeta, e os anjos vêm dos céus e levam os crentes que encontrarão com o Senhor nos ares. Mas nesse texto, em vários outros, o arrebatamento é coletivo, é da igreja. Muito interessante isso. Aqui, nesse texto não diz que Jesus vem buscar individualmente, é individualmente. Mas em muitos textos, para falar a relevância da igreja, diz que Deus vai buscar a igreja como um todo. Em Apocalipse 22:17 diz assim, e o Espírito diz a noiva, a igreja, ele diz à noiva, vem. O arrebatamento é da igreja. O arrebatamento é para quem faz parte da igreja. O arrebatamento é para quem é ligado à igreja. O arrebatamento é para quem vive a igreja. Para quem participa da igreja visível. O arrebatamento é coletivo nesse sentido. E aqui o texto diz que ele vai apresentar a si mesmo a igreja sem mácula e sem ruga. É interessante no casamento, porque o texto também nos enseja a pensar no casamento, e que nós que estamos há muito tempo casados, Valdenice e eu faremos agora em setembro 35 anos de casamento. Ela é uma heroína, né? Valdenice nem precisava de conversão para ir para o céu, né? Só em me aguentar já é salvífico. Mais 35 anos, e nós vamos ficando velhos, barrigudos, né? E com defeitos, os cabelos brancos vão chegando para todos nós, as rugas vão chegando, mas o amor não diminui, né? Nós vamos nos aproximando, e o amor intenso, o amor maduro, o amor fiel. E a Bíblia diz que Jesus olha para a sua igreja, ele sabe das rugas. Ele sabe. É inevitável envelhecer sem as rugas. Mas ele diz assim, e ele não se importa com isso. Quando ele a chamar, ele a verá gloriosa, sem mácula e nem ruga, santa e sem defeito. Ali, a igreja
Cristã Evangélica de São José dos Campos e as outras demais não terão mais defeito. Não terão as suas assembleias difíceis. Os pecados não estarão mais ali. As lutas, as dores. É por isso que nós amamos a igreja. Nós militamos numa igreja cheia de defeitos. E todos nós teríamos motivos para não frequentar a igreja. A gente tem motivos. Mas Jesus ama a igreja, Ele morreu por ela, Ele a santifica e Ele a glorificará. Faça parte da igreja. Ore pela igreja. Peça a Deus que enche o seu coração de amor pela sua igreja. Senhor, eu quero amar essa igreja. Valdenice e eu, quando surgiu a primeira oportunidade, a primeira menção de vir para a igreja, aqui, tem uma história nisso aí. Eu me lembro que uma vez caminhando com a Valdenice, a gente não estava eleito ainda tem assembleia, ela dizia, eu estou com dificuldade de não amar a igreja antes da hora. Estou com medo de amar aquela igreja, que ela nem conhecia. E nós não íamos para lá. A gente já estava amando a igreja. E olha, meus irmãos, nós temos muitos defeitos, e essa igreja tem, vou descobrir. Né? Vou descobrir. As letrinhas pequenininhas ali, né? E eu tenho. Eu me lembro que quando eu fui assumir uma igreja, a segunda igreja que pastoreei, terceira, penúltima, o conselho se reuniu comigo, irmão Demãe, e perguntou assim, pastor Luiz César, esse conselho não fez isso, deveria. Pastor Luiz César, conte as suas virtudes e os seus defeitos. Não traria, né? Então eu me reuni, me lembro como se fosse hoje, falei, eu não tenho muitas virtudes, mas eu gosto de pregar, gosto de liderar, gosto de administrar, fui contando os meus dons e tal. E aí um diácono falou assim, e os defeitos, pastor? Eu falei, vocês vão ter muito tempo para descobrir, né? E vocês vão ter que descobrir sozinhos isso aí. A igreja é cheia de defeitos, o pastor é cheio de defeitos. Os irmãos são, mas Jesus está trabalhando em nós. Nós somos a noiva que está lá no camarim se preparando para o grande encontro. Nós estamos escondidos atrás da cruz de Cristo. Somos uma igreja militante, mas Jesus morreu por nós. O Espírito Santo habita em nós. E nós vamos morar no céu como igreja. Por isso, frequente a igreja. Ajude na sua edificação. Exerça os seus dons na igreja. Não se omita. Crie sua família na igreja. Crie seus filhos no ambiente de igreja. Ajude na edificação, na plantação. Quem está em casa e não tem mais prazer, nem todos são assim, mas alguns de fato não podem vir. Lutem para estarem aqui, para virem. Ame a sua igreja. Deixe que Deus em sua palavra opere no seu coração, para que você ame a igreja onde Deus colocou você. Porque essa igreja, cheia de rugas, cheia de defeitos, cheia de falhas, aos olhos do Senhor Jesus, é gloriosa. E se Ele a vê assim, quem sou eu para contrariar o meu Senhor? Quem sou eu para ir contra a vontade do Salvador que derramou seu sangue na cruz, que morreu por ela, que derramou seu Espírito Santo sobre ela? Qual de nós tem autoridade para contestar o grande amor de Cristo pela igreja? Feche os seus olhos. Quero orar com os irmãos. Senhor Deus, obrigado por esse texto maravilhoso. Obrigado pela igreja que está aqui há 110 anos. Grande parte dos que estavam aqui já partiram para a eternidade e nos aguardam. Mas enquanto nós estivermos aqui, Pai, nós nem sabemos quantos anos, nós queremos fazer parte da igreja, entendendo que ela tem rugas, ela tem máculas, ela tem muitos defeitos, Pai.
mas ela é a igreja de Jesus. Jesus a chamou de minha igreja. E se ela é dele, nós somos dele. Abençoa a nossa igreja. Abençoa os pastores dessa igreja. Abençoa os presbíteros, os diáconos, as irmãs, os ministérios, os jovens, os adolescentes, as crianças. Abençoa quem veio aqui e não vem mais. Estende teus braços santos, chama de volta. Convoca para a igreja. Chama um reencontro de esperança com o Senhor. Abençoa aqueles que nos ouvem, que também têm tristeza na sua igreja, seja ela qual for. Que haja perdão e reconciliação. Enche o nosso coração de amor pela igreja. Transborda o nosso coração de amor pela tua igreja. Porque é assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém? Combinei com o nosso presbítero, Deman, que nós oraríamos um pouquinho aqui hoje pela família do nosso querido irmão Arnaldo, que faleceu nesta semana. Família está em viagem, irmã Deise, presbítero Fabrício, sua família. Cabe a nós, como igreja, orar um pouquinho, né? Pedir o conforto, consolo, pedir essa graça sobre esses irmãos. Queria então fazer isso agora. Vamos juntos orar um pouquinho? Pai querido, a tua palavra diz que se um membro do corpo sofre, todos sofrem com ele. Todo o corpo sofre. Queremos agradecer pela vida do irmão Arnaldo, pelo testemunho, porque morreu em Cristo, porque participará da ressurreição eterna, porque terá um corpo glorificado, sem dores, glorioso, porque andará no novo céu e na nova terra. Ele já goza da tua presença. Mas pedimos que o Senhor cuide da irmã Deise especialmente, no dia a dia, na rotina do lar, quando entrar no quarto, quando assentar-se para uma refeição, quando fizer uma viagem, quando ler alguma coisa, quando conversar com alguém, que a saudade chegar forte, que o Senhor a conforte, que o Senhor derrame um bálsamo sobre o seu coração, que o Senhor cuide dela, que o Senhor a proteja, que o Senhor proteja a sua alma, suas filhas, seus netos, seus genros, que o Senhor faça uma obra maravilhosa ali. É assim que nós oramos por eles, por essa família. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Senhor. Opa, agora com som. Bem, irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso culto público ao Senhor, mas as irmãs prepararam aqui do lado no pátio alguns salgados e um bolo. Não deixe de ir embora para casa sem dar um abraço em alguém. O pastor propôs que alguma igreja pedia para abraçar 100 pessoas ontem, né? Pastor Bittencourt. Então não deixe de ir embora sem ter um pouquinho de comunhão com seu irmão, com a sua irmã aqui no pátio. É um bolo celebrando e louvando ao Senhor pelos 110 anos da nossa igreja. Vou convidar o nosso pastor para mais uma vez vir aqui, orar e impetrar a bênção sobre nós, encerrando nosso culto público. Obrigado aos visitantes. Nós temos gente que veio na igreja ontem pela primeira vez, hoje a segunda. Não vou citar os nomes, mas essas pessoas receberão nossos cumprimentos, nossos abraços. Tão bom receber aqui na casa de Deus. Essa é a sua casa. Sinta-se sempre em casa. Venham sempre que quiserem. Fiquem à vontade aqui naquilo que chamamos de casa do Senhor.
Senhor Deus, despede-nos na tua bênção. Abençoa nessa semana o trabalho de nossas mãos. Abençoa aqueles que levantarão para ir para a escola, para o trabalho amanhã de manhã. Ou aqueles que ficarão com as lides do lar, ou aqueles que já trabalharam e estão descansando. Cuida de cada um. Toma nossa luta como tua, ó Deus. Cuida de nós, da nossa saúde. Cuida das nossas finanças, ó Pai. Do nosso dinheiro. Cuida das nossas necessidades. Supre a nossa despensa. Cuida daqueles irmãos. Eu conheci irmãos que estão com muita luta nessa área. Usa-nos e abençoa essas famílias de uma forma especial. Abençoa cada um de nós, abençoa todas as igrejas da ICEB que se reúnem nessa noite, no Brasil e no mundo. Abençoa cada um pastor nosso, cada pastor sobre a face da terra. Abençoa o teu povo, abençoa esta igreja, para que ela esteja sendo preparada para um encontro glorioso com o Senhor nos ares. Assim que eu oro, em nome de Jesus. E agora, irmão, abre os seus olhos agora. Olha para mim, que o Senhor te abençoe. Que o Senhor abençoe a sua casa, a sua saúde. Que Deus abençoe o seu lar, o seu trabalho. Que Deus abençoe a sua igreja, desde agora e para sempre. Amém. Amém.